Bem, primeiro, as medidas foram anunciadas ontem, né? Eu acho que inicialmente nós demoramos, porque a medida provisória só chegou na mão da gente lá para as 16 horas, 17 horas, e a gente está analisando, tem coisas que ainda vão ser regulamentadas, né? Mas boa parte do que a gente solicitou saiu, né? Saiu a parte de crédito para as empresas, né? Que é importante. Eu queria, antes de iniciar essa fala, eu queria mostrar o seguinte: vamos voltar aos fatos. O que é que a gente está discutindo? Nós estamos discutindo que temos hoje, nós tínhamos um mercado, que era esse mercado americano, um mercado extremamente importante para o planeta, ou seja, todo mundo quer vender para os Estados Unidos, aonde nós estávamos, o estado do Ceará, com mais de 51% de suas exportações para os Estados Unidos. Tudo andando muito bem, um trabalho feito há mais de 20, 30 anos com dessas empresas exportadoras, né, para ganhar esse mercado, que é um mercado muito difícil. E, em dado momento, veio uma inicial, uma taxação de 10%, depois veio outra sobretaxação de 40% sobre os 10%, que deu 50%. Isso fez com que os nossos produtos, ou seja, a gente tem o cliente americano, o cliente está lá, está querendo comprar os produtos do Ceará, né? Mas a gente está com a sobretaxa de 50%, que inviabiliza qualquer comprador americano comprar os nossos produtos. Então, o grande problema que a gente precisa entender, e eu preciso também muito da ajuda de vocês, é como a gente resolver essa taxação. Não é só resolver os problemas da empresa, mas entender porque a gente precisa continuar. A empresa precisa continuar comprando para poder vender para o americano e se retroalimentando e fechando novamente as cadeias. Então, isso é importante. Agora, eu quero voltar às medidas. Nós tivemos as medidas do governo do estado, que saíram logo no dia 1º aqui, que o governador deverá estar anunciando também como deverá ser feito hoje ou no máximo amanhã também, que foram medidas, todas as medidas que a gente solicitou, o governo do estado nos atendeu. Dentro dessa do governo federal, logicamente, nós estamos falando do país todo, não é só do estado do Ceará. Aí a gente vai para todo o país, que são bem mais abrangentes, né? Veio a parte do crédito, né? do financiamento, via o Pronamp, veio o Reintegra, né? O Reintegra ele veio agora com 3,1%. O Reintegra é um capital de giro que o governo devolve para quem exporta. Eu exporto R$100, ele me devolve 3,1. Mas da forma como saiu para as operações daqui para frente. Nós não estamos conseguindo vender. É isso que eu estou querendo que as pessoas compreendam. O Reintegra, a ideia nossa era que ele pudesse nos devolver de janeiro a julho o que a gente exportou para os Estados Unidos, como capital de giro para as empresas poderem se fortalecer e continuarem com as suas atividades. Mas o Reintegra, da forma como saiu, é daqui para frente. Então, eu estava vendendo até julho. Em agosto eu não estou vendendo. Então eu vou ganhar 3,1% de quê? De zero. 3,1% de zero é zero, né? Então é um problema que a gente tem que conversar com isso. A restituição de crédito tributário, né? No caso do IPI, que é muito importante, que também está na medida provisória. Ou seja, essa medida que saiu ontem do governo, ela é abrangente. Nós estamos estudando, porque o governo também já anunciou hoje que está analisando para ir e afinando esse trabalho. Então a gente espera realmente que haja por parte do governo, né, que já teve essas medidas saindo, a gente poder discutir isso setorialmente, porque nós estamos falando de uma coisa totalmente abrangente. No caso do estado do Ceará, nós temos aqui mais de 19 setores. Cada um tem uma peculiaridade diferente da outra. Então não dá para você sair com uma medida ao qual você chega e diz: eu vou resolver o problema de todos vocês juntos. Eu tenho que conversar com cada um de vocês para entender o problema e tentar minimizar essa solução. Então a gente, hoje, desde ontem, a gente está aqui na FIEC junto com todos os empresários exportadores discutindo, mostrando o que está sendo feito, né? Mas a gente precisa sim ter essa solução do governo em relação a alguns pedidos que a gente fez, né? Como eu estou falando dessa parte do Reintegra, né? Do IPI, da Lei Candir, né? A Lei Candir é importante, né?
A Lei Candir até agora, pelo governo federal, não, né? Pelo governo do estado, sim. A Lei Candir foi criada desde 99, desde 99 que a gente não vem recebendo. Então, a gente precisa olhar como vai fazer isso. Estou aguardando esse posicionamento aí do governo do estado, né? Que eu acho que o governo do estado deverá trabalhar por setor, que eu acho que fica mais fácil de se compreender. E importante dizer, pessoal, o mais importante é que o mercado americano, né, nós estamos discutindo que a gente está perdendo o mercado americano e está todo mundo querendo ganhar. Então, a China está querendo entrar lá, a Índia está querendo entrar lá, a Europa está querendo entrar lá, e vocês sabem que em mercado, que em negócio, quando um sai, outro entra. E a gente não pode perder esse espaço. É um espaço em que o estado do Ceará vem trabalhando. Eu digo, tem setores que têm há mais de 100 anos, cera de carnaúba a gente exporta para o mundo todo há mais de 100 anos. Então é um mercado em que o empresário cearense, o industrial cearense, ele vem trabalhando com muito afinco para ganhar, e volto a dizer, ganhar o mercado mais difícil do planeta, né? Então a gente tem que cuidar, e a preocupação nossa é exatamente essa, é que nesse momento a gente não perca essas cadeias produtivas que a gente tem, que além de serem longas, elas são extremamente geradoras de empregos. Já voltei a dizer para vocês, do setor de pesca, são quase 65 mil empregos. O setor de cera de carnaúba, só no Ceará, dá mais de 50 mil empregos. E iniciou a safra agora. Toda a cera de carnaúba que a gente tem para vender o ano todo, ela vai da agora até dezembro, né? Castanha de caju, mesma coisa, está na época da safra da safra do caju. Então nós temos aí os próximos 90, 120 dias no máximo para produzir, para ter a castanha do ano todo. Então isso é muito preocupante, e a gente está aguardando e esperando para a gente discutir. A nossa preocupação hoje, as medidas que foram tomadas são importantes, são muito importantes, mas a gente precisa descer para cada setor e entender o que está passando, porque senão a gente vai ficar com alguns setores que vão ser atendidos, né, e outros não. E o setor dos pescados, que são mais perecíveis, você não faz essa ponte da compra dele, como é que está sendo? O setor de pescados hoje, né, o governo do estado saiu também na medida provisória federal, abrindo condições para os municípios, para os estados, né, e a própria União também comprar. Nós estamos olhando isso, eu acho que a gente deverá ter esse posicionamento, no caso aqui, do governo do estado aqui, como eu digo, hoje ou amanhã, quando o governador estiver pronto com essa medida, né, com esse decreto final. Mas é um setor em que preocupa muita gente, volto a dizer. Hoje nós temos 6 mil embarcações, né, em alto mar aqui, que vai de uma jangada a um barco alto, onde em média 3 pessoas por embarcação, são 18 mil pessoas. E para cada um que tem lá, está pescando, tem 4 a 5 em terra produzindo, limpando, fazendo todo o processo. Então é um setor muito importante, que tem prazo de validade, né? Isso é uma coisa que é muito preocupante. A gente tem, por isso que eu digo, a gente tem que conversar setor a setor, porque tem setores que você tem produtos que o prazo de validade dele é 2, 3 anos. Você vai tentar, você não perde o produto, né? Ele não é perecível. Então o governo do estado também está tentando fazer isso, né? Dentro dessas compras governamentais, que a gente deverá ter algum posicionamento do governo do estado. Outros estados podem também comprar produtos do Ceará? Isso está sendo discutido? Saiu na medida provisória, dá esse direito. Mas mostrando... já tinha essa negociação com algum... Não tínhamos. Nós não tínhamos essa negociação, né? A negociação é até uma ideia que teve do próprio governador Elmano de Freitas aqui, onde ele tem hoje, hoje fornece mais de 130 mil refeições por dia, né? Tem os hospitais, tem as escolas, né? Onde a gente pudesse tentar colocar, por exemplo, nós temos um setor que é a água de coco, que a gente exporta 11 milhões de dólares para os Estados Unidos. É um setor espetacular. Agora, eles estão vendendo água de coco aqui para a merenda escolar do Paraná. Por que a gente não poderia dar assim uma vez por semana aqui? Ou seja, de um problema a gente tentar virar uma solução. É isso que a gente tem feito. O empresariado do Ceará tem essa capacidade de ver o que a gente aqui na federação está tentando fazer diariamente,
Não tem sido fácil, até porque a gente estava numa situação espetacular, né? A gente nós exportamos de janeiro a junho 544 milhões de dólares para os Estados Unidos, numa condição muito boa, e veio esse problema que a gente precisa compreender que ele precisa ser tocado, não politicamente, mas sim visando o emprego e visando principalmente a condição das empresas ao qual a gente está trabalhando. Tem um levantamento de quantas empresas são impactadas aqui no Ceará? Aqui no Ceará nós temos hoje, dos 544 milhões de dólares que nós exportamos de janeiro a junho, 130 milhões de dólares foram impactados, certo? Foram impactados, que são os setores aqui, eu vou dizer, pesca, castanha, cera, calçado, couro, água de coco, autopeça, frutas, paz eólica, mineral, ou seja, todos esses setores foram impactados. A gente tinha essa exportação e veio essa taxação e ela inviabiliza. Mas volto a dizer, o cliente americano está louco para continuar comprando os nossos produtos. O que está impactando é essa sobretaxa. E o que eu acho mais importante, que o governo federal e o governo do estado veja, é a possibilidade da gente encontrar uma solução para que essa taxação seja absorvida momentaneamente, tá certo? Via o governo do estado, via o governo federal, talvez alguma parte entrando também o empresário que vai ter que entrar, mas a gente não poderia perder essa cadeia. É essa a preocupação. Nós estamos falando aqui no estado do Ceará, como eu citei aqui, 3 setores dá mais de 150 mil empregos, né? São empregos temporários? São, mas nós trabalhamos com esses empregos há mais de 50 anos. As pessoas já esperam isso, né? Boa parte de vocês aqui sabem que pessoas que estão no interior vão lá, eles vão colher a castanha para poder vender. Isso é uma coisa que acontece em todo o estado do Ceará, a cera de carnaúba também, né? O pescado, como eu expliquei aí. Então, são setores que são primordiais. Também volto a dizer, a água de coco, que é uma coisa impressionante, a gente olhar que hoje a gente já está exportando 11 milhões de dólares só de água de coco, né, para um país, é uma coisa impressionante, né? E vocês sabem que fruto tem que ser tirado na hora certa. O fruto não tirou no momento certo, a gente vai perder, né? E outra coisa mais importante que precisa ser feito, que é uma coisa da natureza do ser humano. Nós hoje estamos exportando para os Estados Unidos com preço, logicamente, a Ásia, a Europa, todos os concorrentes nossos devem estar achando bom, né? Porque quando a gente estava taxado em 10%, os outros estavam a 25%, e o mercado abriu para o Brasil. Vocês mesmo, em vários jornais saíram isso. Então hoje nós estamos com 50%, os outros estão com 25%. É uma diferença muito grande. E isso faz com que o meu produto que eu esteja exportando hoje, os outros países olham assim, não, você não está vendendo para lá, eu já não quero esse preço, quero um preço mais barato. E isso não é bom. E isso não é bom para o setor exportador. Então eu acho que a gente deveria pensar, né, o governo tentar fazer, eu acho que o governo do estado aqui está fazendo isso, nós vamos começar a discutir setorialmente, empresa por empresa, como fazer isso, né, atendendo junto com a Secretaria da Fazenda, que vem trabalhando aí esses dias o tempo todo, para que a gente possa continuar com essas exportações. Se você me perguntar qual é o grande segredo, vamos procurar novos mercados, já estamos. Estamos aqui com o Observatório da Indústria, onde tem todo o mercado internacional online, mas você começar a exportar um peixe que estava indo para os Estados Unidos para entrar na Europa ou para entrar na Ásia, ele tem um problema sanitário. Tem que se mandar antes todos os processos, todas as análises. Você não faz da noite para o dia. E a gente deixou de exportar agora. Até o dia 6 de agosto, nós tivemos exportações. De lá para cá, para os Estados Unidos, não teve mais. Então, essa a nossa preocupação, a preocupação da Federação das Indústrias, bem como da CNI, essa de a gente mostrar que nós precisamos, sim, desse apoio dessas cadeias que são enormes, no mínimo nesses 120 dias. Que a gente acha que o mercado ele vai ter que se entender, né? Pode ser que o próprio Estados Unidos comece a mudar, né? Que a gente espera isso. Existe, por exemplo, saiu na legislação dos Estados Unidos dizendo, botou lá castanha do Pará. Né? Castanha do Pará representa 10% das nossas exportações. A castanha de caju é que é o grande. Será que não foi uma falha
E nessa falha a gente não vai conseguir, se já a gente já tira um setor, né? Já diminui um problema. Então, hoje, o objetivo nosso é esse, a gente está aqui diuturnamente reunido com esses setores exportadores, entendendo, compreendendo e esperando essas soluções que, volto a dizer, ontem saiu essa do governo federal, né? E essa do governo do estado, agora a gente tem que alinhar as duas para olhar e ver quais são as ações que vão ser feitas, porque ontem na medida provisória várias coisas ainda estão em aberta. Foram ditas, estão lá, se vocês forem analisar, que a gente está analisando, isso aqui, qual vai ser o valor do empréstimo que vai ser feito para as empresas? Não, é uma taxa de juros subsidiada. Qual é a taxa de juros subsidiada? Alguns falam em 8%, outros em 10%. 10% ao ano para o mercado internacional, isso é um absurdo, né? Então, são coisas que a gente precisa entender. Pedir essa coletiva aqui, porque eu sei que vocês... a notícia precisa ser falada, ser explicitada, e vocês fazem isso muito bem, mas a gente ainda tem muita dúvida, né? O empresariado ainda tem muita dúvida em cima do que foi falado. Está sendo pensado medidas a longo prazo, que a gente pode resolver por agora e essa taxação pode voltar. Já está pensando nisso para precaver? Não, essa taxação voltar, ela já está, né? Voltar, a gente está querendo que ela vá embora, né? Ou ela diminua, né? Mas essa taxação, ela da forma como está, né, 50% chega a ser abusivo, né? Chega a dizer, se eu não quero mais comprar de você, né? O Brasil estava com 10, né? Saiu para 40 em cima de 10, virou 50. Então é um negócio que a gente espera, que eu acho que tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo, nós estamos discutindo emprego, renda, condição das empresas que estavam muito bem, mas estavam muito bem mesmo. Da noite para o dia você não ter isso. Volto a dizer, eu recebi uma ligação do empresário, é triste a gente ouvir isso, mas é a realidade. Ele disse, Ricardo, hoje eu tirei o Serasa da minha empresa. Há 10 anos eu nunca atrasei um imposto, nunca atrasei uma folha de salário, nunca atrasei nada. Daqui a um mês eu vou lhe mandar o meu Serasa. Você vai ver o tamanho do hecatombe que é. E a gente fica triste, porque é uma solução que tem que ser dialogada. Não dá para a gente jogar política no meio, não dá para jogar esse tipo de coisa, porque nós estamos falando da coisa mais essencial que existe no país, que é a geração de emprego, né? As pessoas precisam ter o seu emprego, as pessoas precisam ter, no mínimo, saber que essas pessoas estavam trabalhando para exportar para um país que é o país onde hoje paga melhor no planeta. Então a gente não pode perder esse mercado. Qual das medidas que foi anunciada pelo plano do governo federal mais impactam no Ceará e que deveriam entrar em vigor mais rápido? Eu acho que o Reintegra, tá? O Reintegra ele saiu de 0,3% para 3,1% das operações que vão ser feitas com os Estados Unidos, outros países não. Eu acho que deveria ter sido para todos, para que a empresa... Hoje nós temos, em média, 30% do setor de castanha vende para os Estados Unidos. Se ele, dentro do que ele vende, os 100%, ele recebesse também o Reintegra dessa parte do governo, que vende para os outros países, poderia amenizar essa perda que tem aos Estados Unidos. Mas o governo soltou único e exclusivamente para as operações com os Estados Unidos. É como eu volto a dizer, ele deu 3,1% de zero, que é zero. Por quê? Porque eu não estou exportando para os Estados Unidos. Então, seria importante, eu acho que a possibilidade também do diálogo, é isso que a gente está fazendo, a federação está fazendo aqui junto ao governo do Estado, também a CNI está fazendo junto ao governo federal, da gente abrir mais esse pacote, essa medida provisória, né, que já está no Congresso, né, e a gente precisa entender o tamanho dela, porque muita coisa não está entrando no detalhe, que é essa que você me perguntou agora. A gente falou muito de ser rápido, né? Ter as medidas, mas que elas sejam tomadas de forma rápida. Esse rápido para a empresa é quanto? É dentro do mês, porque eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que pagar a folha de pagamento, eu tenho que pagar os impostos. A empresa, toda empresa trabalha com 30 dias como nós, né? Nós recebemos nosso salário e a gente tem as nossas obrigações para fazer, é tudo dentro do mês. Então, essa é a preocupação. A velocidade é a velocidade do negócio e não a velocidade do governo. É isso que eu tenho assim,
tentado sempre explicar. Aqui no governo do estado eu acho que a gente vai estar nessa velocidade, se Deus quiser, vai ter sim, e no governo federal também. Mas a gente precisa ter as coisas deixarem de se falar muito da política e resolver o problema. Eu acho que o problema é o problema do emprego, é o problema das empresas que estão pagando seus impostos que fazem, que mantém todo o governo. Então, essa é a velocidade, para você me perguntar, eu diria o hoje. O senhor falou de pagar uma parte dessa tarifa, pelo menos. O governo federal chegou a falar dessa possibilidade quando vocês estiveram lá, tiveram várias reuniões, se falou disso ou só o empresariado pediu e eles só escutaram, mas não mostraram esse... Nós apresentamos, tanto que dessas propostas da FIEC saíram aí, eram 7, a gente pediu 7 propostas, dessas 7, 2 saíram, 3 saíram em média. O que a gente ouviu é que estava se estudando, né? Vamos olhar, vamos ver, porque nós estamos também discutindo com o outro lado, então a gente não teve nenhum momento, a gente teve dizendo o seguinte, que o mercado, as empresas não iriam ser tão impactadas. E a gente espera que essa fala ela se torne realidade, porque a empresa ela funciona de 30 em 30 dias. Então, se a solução vier daqui a 90 dias, aí a gente vai ter desemprego, aí a gente vai ter soluções que a gente não precisaria fazer isso. Como eu volto a dizer, o empresário que me ligou, a história do Serasa. É triste, é só a gente se pôr na mesma condição dele como pessoa física. Estou muito bem, mas daqui a 30 dias, será que eu vou estar nessa condição? Então, a velocidade que eu diria é o hoje. Eu acho que a gente todo dia tem que olhar, porque a chance e o problema, se a gente voltar de novo o problema inicial, nós precisamos resolver esses 40% que foi sobretaxado no Brasil. Como o governo pode entrar... Hein? Antes do final do mês. Porque se houver uma condição para isso, amanhã eu estou embarcando pescado. Nós estávamos com 20 containers de castanha para ser embarcado no porto no dia 6. No dia 7, que o navio só chegava dia 7. A legislação que o americano soltou era até dia 6. Nós devolvemos. Era um prejuízo de alguns milhares de dólares para a empresa. Então, é aquele negócio. O mercado está lá, o mercado quer comprar do Brasil. O mercado quer comprar os produtos do Ceará. Os clientes estão lá. O problema é que entre o empresário e o cliente apareceu uma taxa de 50%, que a gente precisa entender como é que vai fazer. Alguns países chegam a bancar isso para poder não perder sua indústria. E é o que a gente espera que o governo venha a fazer, né? Porque é um mercado, volto a dizer, é um mercado grande, é um mercado muito gerador de emprego, né? Principalmente para o estado do Ceará. Essas linhas de crédito, elas não têm valor ainda. O Ceará não sabe quanto poderia ser beneficiado. Não, eles limitaram em 30 bilhões, né? O Pronatec para o país todo. O Pronatec eles limitaram em 5,4 bilhões também. E Pronatec e o outro era o Reintegra também em 4, tantos bilhões, né? Quando a gente fala 30 bilhões de reais, se você divide pelo dólar de hoje a 5,60, não é essas coisas todas, pelo tamanho das exportações do Brasil, né? Mas é o início, né? É o início, eu acho que o governo está preocupado com isso. O que eu pediria hoje é que a gente tivesse a capacidade, junto ao governo federal, né, de mais velocidade em cima dos problemas setoriais. O problema que o Ceará está passando é diferente do problema que o Piauí está passando ou o Rio Grande do Sul, né? O estado do Ceará é o estado mais impactado. 51% das nossas exportações eram para os Estados Unidos. Nenhum estado do país tem essa percentual. Esses créditos, eles viriam, eu não sei se isso já foi explicado também, se eles viriam proporcional à exportação que a gente faz ou ao valor que a gente exporta, porque é diferente, né? Daqui a pouco o estado exporta muito mais em valor, mas não é os 51% que representa para o Ceará. Então, o governo federal já disse isso? Não, assim, desses 51% que o estado exporta, nós temos o aço dentro. O aço está com a política separada porque o aço foi sobretaxado nos Estados Unidos, todos os países com 50%. Então, 50% foi para todo mundo, vamos para frente que todo mundo resolve. A gente precisa cuidar do aço, criar uma radicota, ou seja,
o Brasil, fora a gente tá perdendo o mercado externo, o Brasil está sendo invadido, né, por um aço. Então eu acho que o que é que o governo americano faz? Ele tem uma cota, eu compro X, chegou no final do mês, não entra mais um grão acima desse X, só no outro mês. Então o que a gente também pediu foi que o governo também fizesse isso, porque senão é aquele negócio, a gente, além de perder o lá fora, ainda é invadido aqui dentro, aí a indústria vai ficar cada vez mais numa situação difícil.